Ei, gente, tudo bem? Mais um podcast Jornada da Longevidade. E hoje, um assunto palpitante, né? Eu estou aqui com Gerson Lopes, que é médico sexólogo. Tudo bem? Tudo bem, Roberto. É um prazer estar com você aqui. Prazer todo meu e um assunto tão importante para todos nós, né? Vamos começar diferenciando ou não sexo e sexualidade. É a mesma coisa? Estamos começando muito bem, né? É uma diferença imensa. Eu falo que se tem alguma semelhança é que sexualidade tem a palavra sexo, basta trocar o U pelo O. Mas sexualidade transcende a questão sexo. Sexualidade transcende a genitalidade. Sexualidade nunca foi apenas o encontro de genitais. Eu falo que sexualidade é uma expressão de afeto, emoção, comunicação e prazer. E nesse prazer também, sexualidade não é orgasmo apenas. Então, sexualidade dentro do contexto humano, é um processo muito mais amplo. Mais amplo. Nós poderíamos dizer que sexualidade é vida, né? A gente está vivendo um momento que a gente poderia chamar de sexualidade. Infelizmente, a sexualidade foi reduzida à relação sexual e hoje está sendo reduzida aos segundos de um orgasmo. Isso é muito triste. Essa visão reducionista nós não podemos aceitar. Pois é, você está falando dessa visão reducionista, né? E isso, com isso, aumenta o preconceito que a gente vai envelhecendo, né? Fala assim, não, velho não faz sexo, não tem sexo mais. Às vezes não mesmo. Eu conheço muita gente que não quer mais, mas não tem aposentadoria, sexo, né? Falou tudo, Roberta. Eu acho que, num livro que a gente fez junto com Mônica Maia, Sexualidade e Envelhecimento, a gente falava envelhecendo com sexo e o sendo com sexo. Pela editora Saraiva, a gente fez 3 edições, hoje se consegue no sebo, a Saraiva não investe mais nesse tipo de livro, mas o que a gente mostrava lá é que em matéria de sexo não há aposentadoria. Em termos existem pessoas realmente que transformam o sexo com a idade, numa vivência muito bonita de sexualidade, mesmo não fazendo sexo. Agora, eu percebo no meu consultório, cada dia mais, eu atendendo pessoas na faixa de 80, alguns pouquíssimos, mas ainda na faixa de 90, e que vêm buscar ajuda para manter ainda até a questão sexual presente, com as limitações em quantidade, mas com os ganhos da qualidade. Porque é uma das coisas que talvez mais limite, às vezes, depois a gente vai conversar sobre as mudanças com a idade, mas que é a questão do orgasmo, que com o tempo ele vai ficando mais... É um reflexo, e os reflexos diminuem com a idade. Uma pessoa de 70 anos não dirige igual um rapaz de 20, ou uma moça de 20, só que dirige com mais seriedade, né, com mais responsabilidade. Vai mais devagar. O jogador de futebol para mais cedo, não é por vigor que ele perde, mas é por causa de falta de reflexos. Então, os reflexos, sem dúvida, vão diminuindo com a idade, mas não há aposentadoria em matéria de sexo. A idade não dessexualiza ninguém. Agora, a sociedade, sim, que você colocou muito bem, o tal do preconceito. Como é que a gente muda isso, Gerson? Eu até estava conversando antes aqui de entrar aqui sobre uma situação que eu acho que no dia que a sociedade tiver uma população, e está cada dia maior, de idosos, de pessoas de mais idade, vai mudar. Por que a gente fala isso? Porque a questão do envelhecimento é uma coisa muito nova, né? Do ponto de vista cultural. Na época romana, era 22 anos. No Brasil, em 1950, era 44 anos, 45 anos, a idade média. Hoje, 63, 64, nos países eslavos, 78, 80 e tantos anos. Então, dizem que nós somos preparados para viver, se não tivéssemos nada do ponto de vista de aumento de peso, dieta inadequada, falta de exercício físico que é terrível, sedentarismo hoje é causa de tudo, diz que nós podemos viver 125 anos
com qualidade de vida. É lógico que são poucos os que batem a barreira de 100 anos. Apesar de mais mulheres do que homens, parece que a gente tem um percentual muito grande ainda, mais de 3 mil, mais de 2 mil, 3 mil mulheres, eu acho que mais de 1.000 homens acima de 100 anos. E eu acho que no dia que tiver mais velhice, mais velhos, apesar que eu gosto muito do termo do Volbe, velho é aquele que chora o que perdeu. Se você tem 20 anos, fica só chorando o que você perdeu, você é um velho. Então, eu acho que envelhecer devia ser uma palavra com S, não com C, porque te permite fazer esse movimento para dentro da gente. Envelhecer. Envelhecer, com C. Eu envelho em mais velho, mais ser. Quer dizer, eu estou fazendo esse movimento para dentro do coração. E deixo de lado um pouco esse movimento que muita gente faz para o social, para o exterior. No dia que tiver uma população muito grande de pessoas ditas velhas, eu acho que o preconceito acaba. Por que eu falo isso? Juventude é uma coisa que existe, que sempre se falou desde Hesíodo, o Hesíodo falava antes de Cristo e tal, e ninguém achou nada estranho um jovem alemão, numa comunidade lá alemã, que teve um acidente, ficou com uma cicatriz grande no rosto, mas ele era o líder daquela cidade. Os jovens foram nas barbearias para se fazer a cicatriz, porque ninguém achava feio uma cicatriz no rosto grande, porque o jovem mais importante ali, líder, tinha essa cicatriz. E aí fica essas coisas, tipo assim, a gente não aceita muito. É o cabelo branco que algumas pessoas não aceitam. Eu falo que cabelo branco, gente, é um sinal de sabedoria. A face com as rugas, dizem que no futuro provavelmente terão médicos fazendo rugas. E eu ia comentar isso com talvez você. Talvez vai produzir ruga. Imagina a Fernanda Montenegro com essa coisa que todo mundo está fazendo, parecendo bumbum de neném. Então fica difícil. A expressão dela como artista top vem muito disso. Então quando se fala que o velho é frouxo, na verdade o velho é tolerante. Quando se fala que cabelo branco é feio, é porque, poxa, penso no conceito eu estou apaixonada com os meus. Eu achei lindo. Ô, Roberta, pensa no conceito de beleza antigamente. Quanto mais gorda era a mulher, mais bela era ela. Né? Hoje fica nessa coisa aí, quase anoréxica. Então, assim, mudam-se os conceitos e o preconceito vai acabar por pressão social de uma sociedade, de uma comunidade predominantemente de mais idade. Eu concordo com você. E como que já está mudando, você vai hoje ao teatro, ao cinema, a restaurantes. O que você vê mais? Cabeça branca. Ou até mulheres que pintam ainda o cabelo e que, beleza, cada um, né? Lógico, cada um é cada um. Cada um é um cada. Isso, não estamos defendendo nada. Não, só nada. Refletindo. Mas assim, você vê como é que as pessoas já estão. E o mercado da longevidade... É um mercado aí, quando eles falam, né, mercado prateado, né, economia prateada, eles contam a partir dos 50 anos de idade, né? Isso. É um mercado que está mexendo, sim, é muita grana, é muito dinheiro. Não, eu provavelmente estou com 69 praticamente, não sei se eu vou viver, né, tão claro essa mudança de preconceito numa sociedade que cada dia mais aquela pirâmide ela se achata, não é mais, a gente está vendo realmente uma população... Já está virando um barrilzinho, né? O barril, falou tudo. Eu falo que velho... E a gente, uma vez, é interessante isso, Roberto, que eu tenho como guru Volber de Alvarenga, que é um psicólogo top, já faleceu, pai do Samuel do Skank. Eu, na verdade, falo que o Samuel é o filho do Volber, porque o Volber, para mim, tem uma importância violenta, muito grande na minha vida. A gente quis fazer igualzinho tinha a Maré, não sei se você lembra que as figurinhas. Demais. E eu e o Volber, conversando muito com o envelhecimento, falou, vamos fazer umas figurinhas de envelhecer. Ninguém quis comprar. Era o envelhecer com S, envelhecer fazer o que se fazia antes, mas de modo diferente. É ver o que se via antes, mas de modo diferente. Envelhecer é o perder, sem o qual não existiria o ganhar. Porque não há ganho sem perda, como não há perda sem ganho. Mas as pessoas só querem ganhar. Então, o envelhecer é o perder, sem o qual não existiria o ganhar. Porque a gente ganha sabedoria com a idade. E envelhecer é o cara a cara com a falta de controle e previsão. Daí, talvez, o maior medo que as pessoas têm de envelhecer é isso.
é o cara a cara, talvez, com a possibilidade de falecimento. As pessoas... Então, esse cara a cara com a falta de controle, porque as pessoas tentam ter controle a vida toda. E, nesse momento, talvez, elas vão perceber que a gente não tem mais controle. Não tem. É fundamental isso. Eu fico pensando assim, que a vida da gente é uma história, né? Se ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim. Muito diferente das histórias que a gente lê nos livros, que tem um fim. A nossa vida, a gente não sabe. E isso, às vezes, é angustiante, né? Você estava falando assim, eu não sei se eu vou viver para ver. Isso me dá um pouco de tristeza, porque eu gostaria de estar vivo em 2100. Isso foi para ver o mundo vai ser muito, muito, muito diferente. O nosso poeta, né, o Drummond, grande poeta, ele falava mesmo isso, que essa é fazer 70 anos, quando ele fez, dá um pouco de tristeza nesse sentido. Só nesse sentido, que a vida é tão boa, né, Gerson? Nossa, mãe. Mesmo com todos os problemas... Porque não dá para você viver, por exemplo, num país como o Brasil, essa desigualdade enorme, não dá você... como se nada tivesse acontecendo. Isso é claro que o externo, né, nos atinge de certa forma. Mas mesmo assim, eu acho que vale a pena. Isso me dá um pouquinho, mas tudo bem. Ô Gerson, eu queria explorar mais de você, então, essa questão da sexualidade. Mas, antes disso, né, você falou que você ajuda pessoas de 80, 90 anos que vão ao seu consultório pedindo um help, né, para a questão sexual, né, da penetração, do orgasmo, porque sexo é isso, né? Isso. Como é que você ajuda essas pessoas? Isso. Então, em princípio, a gente tem mais homens buscando ajuda nessa faixa do que mulheres. Eu acho interessante que muitas mulheres, na faixa aí de 60, 70 anos, às vezes com problemas de incontinência urinária, e quando o ginecologista aborda, ele às vezes não pergunta sobre a sexualidade. Deveria perguntar, ainda mais eu que vim de formação de ginecologia. E a gente fala que teria que perguntar, mas às vezes ele tem medo do que a mulher vai falar. Aí ele não pergunta, aí alega que é problema de tempo da consulta, mas é a falta de informação que ele não tem e formação do ponto de vista da própria sexualidade dele. Então, os fisioterapeutas, ao contrário, interessante, é perigoso generalizar, mas pergunta às mulheres, às vezes de 65 anos, como é que está a vida sexual dela, se ela já teve orgasmo, aí ela fala, não, eu nunca tive orgasmo. Aí na hora que dá permissão a essa mulher de se tocar, de se descobrir, porque a gente, da nossa geração, geralmente não se permite até hoje se tocar. Você fala em masturbação, pessoa, o que é isso? Um horror, né? Como se o passado não reconhecesse seu lugar e ficasse no presente. Porque masturbação vem do latim masturbare, poluir com as mãos. E durante um período, a ciência achava que as pessoas ficavam loucas se masturbando. Justo. Porque viam nos sanatórios as pessoas se masturbando em público e diziam que isso era a causa da loucura. Ao contrário, por serem loucas, elas não tinham aquela censura de fazer na privacidade. Mas é um processo que inicia. Hoje eu falo que inicia no nascimento, mas hoje tem, com ultrassom 3D, crianças dentro do útero se masturbando, se manipulando os genitais. Olha que interessante. Porque deve dar algum prazer. Ela não vai ficar metendo o dedo no olho porque dá desprazer. Então, é um processo durante toda a vida. Isso. Não é para quem tem parceiro, para quem não tem parceiro ou não tem parceira. E aí, o que a gente ajuda aí? Homens com disfunção erétil. É um pouco mais difícil, mas a gente dá algumas orientações. Homem com dificuldade de chegar ao orgasmo. Aí a gente conversa muitas orientações, apesar de não ter medicação nesse sentido, já em disfunção erétil a gente tem. Mulheres que têm falta de desejo e estão angustiadas porque o desejo acabou. O desejo espontâneo acaba com o tempo de relacionamento. Mas o desejo responsivo, o que é isso? Na hora que ela começa a brincar e ela... receptiva ao estímulo dele, ela excita. E na hora que ela excita, ela vai despertar o desejo, aquela que a gente chama popularmente de tesão. E aí ela vai excitar mais. E uma coisa boa, eu estava nesse congresso em Paris, em 2003, quando se mostrou que não é necessário para que a mulher se satisfaça que ela chegue ao orgasmo. É lógico que ela está insatisfeita por não chegar, a gente tem que ajudá-la a aprender a ter orgasmo. Tem que ver a causa dessa dificuldade de orgasmo. E tem muitos medicamentos nessa faixa
de idade, nessa etapa da vida, por causa das morbidades, das doenças que podem aparecer, que podem estar comprometendo a qualidade de vida delas. E, infelizmente, ainda tem médicos que não perceberam que a medicina odierna, a medicina moderna, exige atendimento da qualidade de vida. Porque para aquela pessoa, quantidade de anos é importante, mas mais importante também é a qualidade destes anos. Então, o médico, como qualquer instituição empresarial, vamos colocar mesmo, não comparando a empresas, não. Hoje ele tem uma preocupação com a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente tem também no consultório preocupar com a qualidade de vida. E existem muitos medicamentos, Roberto, que afetam muito negativamente a sexualidade. Produzem o que a gente chama para efeitos sexuais. Então, produz problemas. E aí a gente tenta ver com quem prescreveu se pode mudar. Tem antídoto. Entendeu? Então, tem antídoto hoje que você pode usar na mulher que está tomando antidepressivo e que está, de algum modo, percebendo a excitação, pior ainda, porque com a idade há uma diminuição da excitação, e ela está percebendo menos ainda a lubrificação e tudo, tem um antídoto que pode... Porque se ela tem pouco lubrificação, ela vai ter desconforto no ato sexual. E dor não coaduna com sexo. A gente falou, sexo coaduna com prazer. Sexualidade é prazer. Então, o que que ela faz? Ela começa a perder o desejo, ela não é masoquista, não quer sofrer. Então, quando você consegue ajudá-la, ajudando, no caso ali, ela melhorar a lubrificação, ela melhora o desejo. Mas tem essas pomadinhas também, Tem também, mas isso. E hoje, mais do que... Hoje a gente já está avançando e o médico tem que saber disso. Hoje a gente não usa só lubrificante, a gente já usa hidratante. E quando não tem contraindicação, terapia hormonal tópica, estrogênio tópico. E se não pode trocar o antidepressivo, às vezes não precisa nem de lançar nenhum desses. Você usa o mesmo medicamento que o homem toma, tadalafila, por exemplo, 5 miligramas, ela poderia tomar todos os dias. Tem que falar com ela que na farmácia o Balcones vai assustar, quer dizer, esse remédio prescrito para a mulher, ele ajuda na lubrificação quando o problema de lubrificação é, sem dúvida, do antidepressivo. O psiquiatra diz para mim, doutor Gerson, não vou trocar, não posso trocar. E eles falam de uma forma até bem rígida. Eu falei, se não tem jeito de trocar, eu vou entrar com antídoto. E esse antídoto é essa mesma substância que fez a revolução sexual do homem, que é esses facilitadores de ereção, pode ser usado na mulher também. As azulzinhas, as rosinhas, que na verdade é bom até deixar claro aqui, não fazem nenhum mal para o coração. E isso é um preconceito médico. Não fala, quem morre tomando essas medicações no sexo não é da medicação, é da atividade física do sexo. O indivíduo está 20 anos sem fazer sexo. Obeso, sedentário, ele vai fazer sexo. Na hora que ele tem orgasmo, você tem uma ideia, corresponde em energia meia hora de corrida forte. É lógico, pega uma pessoa sedentária, muitos anos faz ginástica, põe ele para correr meia hora, ele tem chance de morrer. Enquanto ele está envolvido com pessoas, às vezes, muito jovens, ele quer desempenhar melhor, está inseguro, ele morre, não é do azulzinho. Esse azulzinho, por exemplo, é usado no Instituto de Coração, no INCOR, para insuficiência cardíaca grave. Essa tadalafila, que é o rosinha, é usado para hipertensão pulmonar. Pois é, criança toma na veia. Pois é, mas aí a pessoa tem que tomar com orientação médica. Você foi precisa, Roberto. O erro grande nesse processo é não ter a prescrição médica. Mas na hora da prescrição médica, o médico faz e não conversa com ele sobre segurança, que é muito sobre efetividade. E aí eles vão no meu consultório com as receitas ou com remédio, mas não tomaram. Por quê? Porque o médico, infelizmente, às vezes na hora que ele prescrever, nunca deve se fazer automedicação. Nunca. De maneira nenhuma. Com certeza. E é um risco muito grande, uma pessoa muito mais velha, que há muitos anos não faz sexo e está com... Porque é normal também casais assexuados. Hoje já existem instituições, eles resolveram, eles estão muito bem. E você não imagina como um azulzinho mal prescrito ou mal orientado pode levar esse casal a deteriorar. A mulher chega no meu consultório, bate lá o remedinho na minha frente e fala assim, isso aqui é a fonte da nossa desunião. Por quê? Há muito tempo, eu nunca gostei de sexo. Fazia sexo para satisfazê-lo, que é um erro muito grande, a geração antiga fazia muito. Hoje, quando você vai fazendo, você entra em aversão. Parece até ter uma novela que está mostrando uma situação de aversão. A aversão é muito ruim, porque o estímulo, ao invés de ser indiferente no assexuado, ele é aversivo. E aí o que acontece? Ela falou isso aqui, ó, um amigo dele falou para ele tomar,
até comprou para ele, ou deu para ele. Ele começou a se sentir mais vivo, já tinha 8 anos que eles não faziam sexo, mas eles viajavam muito, dançavam, era uma sexualidade muito bonita, uma comunicação, porque comunicação é afeto, é coisa. Ele era tão ligado afetivamente a ela que ele falou assim, eu só admitiria continuar usando esse remédio se ela quisesse, mas eu gostaria muito de querer vir a ter sexo. E ele chora. Ela chora porque diz que não dá conta. Não dá conta. Eu, muitas vezes, se pudesse, choraria com eles ali, porque eu não vou poder ajudá-los. Porque não tem como ajudar. Quer dizer, o remédio, a gente nunca pode prescrever um remédio, mesmo o médico, que é ele que tem que prescrever, despersonalizando a relação. A gente tem que ver a relação. Muitas pessoas estão assexuadas hoje e muito bem, obrigado. É igual eu chego no médico, estou mostrando sinais de calvície, ele quer tratar minha calvície? Eu estou bem, para que ele quer tratar minha calvície? Não tem esse direito. Do mesmo jeito, existem casais que são assexuados, que ficaram assexuados e que estão muito bem, obrigado. Aqui, você falou muito agora dos homens, eu preciso voltar lá na fisioterapia, tá? Mas antes disso, você está falando muito dos homens e é muito comum eu encontrar mulheres, eu entrevisto muita gente, né? Isso. Mulheres que estão casamentos longos, 40, 50 anos. E é aquilo que você falou, casamentos muito compridos, né? Você vai tendo relação sexual com a mesma pessoa anos a fio, né? Como é que você ajuda as mulheres? Agora eu estou querendo falar para nós aqui, né? Excelente. Primeiro, para ajudá-las é importante. Primeiro, trabalhar sobre a questão do corpo dela erotizável. Se ela se toca, se ela já se descobriu, se ela fantasia. Então, agora, é fundamental o parceiro para mostrar para ele que o grande motor da sexualidade feminina, ainda mais em relacionamentos longos, é a intimidade. Os dois estão tendo intimidade. Intimidade não é só estar juntos, não. É aquele comprometimento de estar ali um para o outro mesmo, naquele momento, ou vendo um filme que pode despertar, porque se houver estímulo, mesmo que ela esteja totalmente neutra, no sentido de não ter vontade, mas na hora que começa alguma coisa, ela responde excitando, aí o desejo vem. Isso foi a maior descoberta, Roberto. Nos Estados Unidos, acreditava-se que essas mulheres, em 50% delas, tinham frigidez. Antigamente, o termo era frigidez, inibição de desejo. Aí depois viram que não é verdade. As mulheres, com o tempo de relacionamento, elas perdem aquela vontade espontânea, aquela fome que vem. Porém, se houver intimidade e ele promovendo estímulos e ela receptiva, ela começa a excitar e aí pode despertar o desejo. Exemplo. Agora, o problema é o homem. Como é que ele vai ter intimidade se ele está com medo da ereção cair? Ele está com medo de não ter ereção. Ele faz o vapt-vupt. Então, eu preciso do parceiro. Eu tenho casais nessa faixa aí, 70, 75 anos, que eles vão lá, a mulher perdeu o desejo, ele está inseguro com a ereção. Aí a gente propõe um exercício que chama foco sensitivo, onde eles vão brincar focado no prazer de brincar. Se houver ereção, não devem ir para o coito. Se ela lubrificar, outros não vão para o coito. Vão ficar, eu chamo de, metaforicamente, na piscina rasa. Vocês vão ficar na piscina rasa. Vamos fazer um nado sincronizado na piscina rasa. Aí eles voltam na consulta e falam, doutor, foi bom demais, doutor. Eu não sabia que para mulher, olha para você ver, um nível alto. Eu não sabia que para mulher é tão importante brincar. O homem não sabe que fazer sexo é brincar. Quem brinca já chegou, não tem que levar a lugar nenhum. Mas o homem não sabe que brincar, eu falo que o foco no sexo devia estar no processo e não no resultado, que é ereção, coito e orgasmo. Quem dera se eu colocasse essa frase que eu acabei de citar, que é do Rubem Alves, que diz o seguinte, fazer sexo, é mineiro, né, de Boa Esperança, fazer sexo é brincar. Quem brinca já chegou, não tem que levar a lugar nenhum. Duas crianças, quando brincam, eu nunca vi alguém perguntar uma para outra, quem brincou melhor? Ou você perguntar uma, quem brincou melhor? Agora, se for jogo, sim, quem jogou melhor. Mas o sexo não pode ser jogo. Então, assim, se a gente... E aí que é a vantagem do envelhecer. Porque aí as pessoas, talvez não tendo respostas tão rápidas, elas vão ter mais intimidade, que é o grande motor da sexualidade feminina. Na sexualidade masculina, são os hormônios.
na sexualidade feminina, mais do que hormônios, é intimidade. Intimidade, como o Vogel dizia, é um trem que demora, não é uma coisa tão simples, é você realmente, tá viajando e tá naquele momento, vamos namorar. É o tal de enamorar-se sempre. Porque a paixão, querendo ou não, ela tem um tempo de validade. Mas as pessoas deixam de se enamorar. Mas eu falaria para essa mulher, tem uns remédios que a gente tenta. O ruim hoje, sabe o que está acontecendo, Roberto? Essa mulher, se for no consultório de um ginecologista que não fez formação nenhuma e tudo, ele vai mandar ela pôr implante de testosterona. Põe testosterona, sem os riscos, sem olhar bem os riscos. Não é por aí. Ou a vagina, vamos fazer uma cirurgia íntima. Vamos usar botox. A coisa virou, eu brinco muito, que eu me recuso, e graças a Deus, talvez eu pare de trabalhar quando eu fizer os 70 anos, eu me recuso a ser médico de pepeca, como elas estão colocando nas internet, e médico de pipiu. Eu entendo que a pepeca está numa mulher e o pipiu está no homem. E os dois estão se relacionando. Ou homoafetivo, ou heteroafetivo, e heteronormativo. Mas é uma tristeza. Virou isso. Olha, a gente esperando que a coisa ampliasse, o troço ficou assim. É uma tristeza danada. Outro dia fui abrir um congresso em Balneário de Camboriú, eu falei isso lá. Fui falar sobre mudança na sexualidade, publiquei o negócio, deu um auê no Brasil todo mundo apoiando, mas tem aquelas pessoas que ainda acham que tudo resolve com cirurgia íntima, tudo resolve com botox. Então, agora, daqui a um tempo, eu vou falar uma coisa, é muito triste, está muito triste. Mas aqui você estava falando da fisioterapia, né? Para a mulher. E eu sei que muitas mulheres não têm orgasmo porque elas não têm orgasmo, às vezes, com a penetração. Elas têm o orgasmo através da masturbação, não é? E, através da fisioterapia, muita mulher descobre isso, né? Pode. Na verdade, isso é muito importante que você colocou, porque o orgasmo é um só. O orgasmo é cortical, é cabeça. O estímulo clitoriano é o mais importante. Por isso que 80% das mulheres que chegam ao orgasmo precisam do estímulo direto. Mesmo que tenha o coito, ela precisa de tocar o clitóris dela, ou pedir que ele toque. E se a evolução acontecer no Brasil, que ainda não aconteceu, de usar um artefato, porque na culinária você tem facas, garfos para cada tipo de prato, mas na sexualidade é aquela coisa meio primitiva de antigamente de comer, alimentação, de você pegar um frango e destronchar na boca, destrinchar na boca, porque parece que ninguém tem. Eu acho que o preconceito maior é do homem. Fala que é da mulher, é do homem, porque ele acha que está sendo substituído, está precisando de um artefato ali, que a gente falaria de AIDS, uma ajuda, um aditivo. Mas são esses produtos eróticos, que tem uns que não fazem... tem uns que não entregam nem um terço do que prometem, mas hoje os vibradores não são formatos de pênis, são ventosas, um show. Tem alguns condomínios aí que tem uma moradora mais cabeça boa, ela compra para ela, curtiu, ela faz chá das 5 e ela vai e começa a oferecer para as outras e todo mundo compra. Porque ajuda, sem dúvida, ela de se descobrir e descobrir o orgasmo na presença do outro. Quando faz fisioterapia, trabalhando, às vezes, a musculatura do assoalho pélvico, é possível que ela tenha mais facilidade de chegar ao orgasmo também pelo coito. Mas só 20% a 25% das mulheres descobrem o orgasmo pelo coito. Não é verdade que a mulher normal tem orgasmo pelo coito. Quando não tem orgasmo pelo coito, ela é anormal. Não. Vamos imaginar que das 70%, 80% das mulheres que têm orgasmo, a gente diria que dessas, 80% delas, dessa população aí, conseguem orgasmo só através do estímulo direto, erroneamente chamado orgasmo clitoriano. E 20% consegue orgasmo pelo coito. O coito é uma forma indireta do estímulo clitoriano. Que é a penetração. É a penetração, isso. Agora, tem mulheres que têm orgasmo na mama. Outro dia, uma mulher que pensou em fazer, depois de filhos, fazer cirurgia da mama, e porque não estava bem com a mama, mas a gente veio comigo questionando se deveria ou não, mas para ela é fundamental, além do coito, o estímulo no mamilo. Poxa, é possível, mesmo que seja só no mamilo, mas é um risco essa cirurgia, que poderia melhorar a autoimagem dela, mas não estava atrapalhando ela ter uma sexualidade boa, com orgasmo e tal, que não necessariamente uma sexualidade boa, saudável, satisfatória, tem que ter orgasmo. É lógico que é um direito de todas as mulheres aprenderem a ter esse orgasmo, mas ela
poderia perder essa condição orgástica, talvez com a cirurgia. Eu não sei como é que seria, eu acho que ela tinha que conversar, falei com ela, conversa com o seu cirurgião plástico, reflita aí sobre essa questão, o que pesa mais, porque tem mulheres que chegam ao orgasmo, eu nunca vi orgasmo na fantasia. Só de começar a fantasiar, elas desenvolvem o orgasmo. Por isso que a gente fala que o orgasmo é cortical. Não é clitoriano e vaginal. Por exemplo, as mulheres que ficam com lesão medular, paraplégicas e tudo, chegam ao orgasmo com o tempo com estímulo na mama. Porque a área que está sensível de tanto estimular, o homem também chega ao orgasmo com estímulo na mama, paraplégico. E aí é dito de maneira errada orgasmo fantasma. Por que fantasma? Porque não sai ejaculado. E não deveria ser chamado de fantasma. É a forma que ele tem. É a forma dele, né? Ou seja, essa coisa, né? A gente está falando aqui para a turma de 60, né, gente? 60 mais, né? Pode ser até melhor, né? E, inclusive, eu queria explorar um pouquinho mais sobre essa questão da sexualidade, né? Sim. As formas. Eu, Roberta, acho que você assistir a um pôr do sol pode ser uma experiência de sexualidade. Talvez dos melhores orgasmos que uma pessoa pode ter. Às vezes, mas nunca assistiu um pôr do sol e assiste um pôr do sol, aquele momento que ela entra quase em êxtase, ali qual é a diferença de um orgasmo em si? Vamos colocar assim. Para mim, uma vivência da sexualidade. Dançar é uma vivência da sexualidade, acarinhar um ao outro, não simultâneo. Acarinha um, depois o outro que recebeu vá propiciar. Ali há uma vivência da sexualidade. É lógico, se houver ereção, né? E ela lubrifica. O ruim é isso, que às vezes ela não está lubrificada, o homem quer fazer, porque está com medo da ereção cair. Por isso que, às vezes, um facilitador de ereção prescrito por um médico pode levá-la a ter ereções mais duradouras. E aí ele tem o tempo para poder estimulá-la mais. Porque com a idade, há uma necessidade de mais estímulos, particularmente genitais, para que a pessoa esteja mais excitada. O homem, às vezes, a ereção de um homem, por exemplo, com a idade, ela existe a vida toda, mas ela vai perder em termos de rigidez, mas não insuficiente para existir a penetração, existir o coito. O ângulo vai ficando entre o pênis e o abdômen, é um ângulo mais obtuso ou reto, né? Isso tudo vai acontecendo, mas isso não impede que ele tenha atividade de coito, atividade de penetração. A mulher demora mais a lubrificar. Uma mulher muito nova, ela rapidinho lubrifica. Uma menina de 17 anos está com o namorado no Japão, ela olha o namorado e isso começa a falar, ela pode estar molhada rapidinho. A pessoa de mais idade precisa de mais tempo para lubrificar. O orgasmo vem mais demorado ele acontecer, a força da velocidade, da intensidade do orgasmo com a idade é menor. No homem, você vê nitidamente quando ele perde a força ejaculatória e o volume de ejaculado às vezes só escorre. Já a mulher, a força diminui, mas ela, poxa, imagina uma mulher com mais idade que se soltou das amarras da gravidez, porque ela não vai engravidar mais, ela sempre teve esse problema de não transar bem a questão da gravidez, ela se soltou dos freios de educação que ela teve, de formação, fez curso. Das culpas católicas, isso, né? Falou tudo. Estão muito presentes ainda. Aí ela pode ter orgasmo até mais intenso, depende como ela vê. É o que eu falei, dependendo da visão de olhar o mapa de um pôr do sol, pode ser mais orgástico do que a própria relação sexual com o orgasmo. Agora, na mulher, essa força diminuindo, às vezes, do ponto de vista biológico, a natureza é muito sábia, né? Ela fez isso porque o volume do útero da mulher mais velha, que não fez uso de hormônio, não está fazendo uso de hormônio, durante as contrações, durante o orgasmo, há contrações do útero. E tem mulheres que, mesmo assim, na hora que chegam ao orgasmo, tem cãibra uterina. Porque o útero contraindo sobre ele dá um pouquinho de dor. Mas a maioria não tem. A natureza é sábia. Como? Diminuindo a intensidade e a velocidade das contrações na hora do orgasmo. Você estava falando aí, natureza é sábia, né? Você acha que se as pessoas idosas, né, elas... porque eu estou interessada na questão da... Nós começamos esse podcast, você colocando a diferença entre sexo e sexualidade. Aí você falou, a sexualidade ela é muito mais ampla, né? Muito mais ampla. Passa muito sexo. Justo. Agora,
as pessoas idosas, eu gosto de dizer velhas, você não gosta, mas eu gosto porque está vivendo a velhice. E a questão de termo, que hoje está uma brigaiada sobre termos e termos, a questão é como é que você lida com a velhice. Justo. Né? Eu me falo para todo mundo, eu me sinto velho no bom sentido, cronológico. Também. Agora, eu não sou aquele velho que fica chorando que está perdendo, não. Eu vejo ganhos em cima dessas perdas que eu tive com própria avanço da idade. Eu sou uma velha de 67 anos que estou fazendo tudo para ser uma pessoa melhor, tentando ter uma vida melhor, aprendendo, porque para mim envelhecer é aprender coisas novas. É o que eu acho que eu tento fazer para mim, né? Mas as pessoas idosas que têm oportunidade, né, de viver em meio à natureza, de viver de uma forma coletiva, com outras pessoas e tudo, você acha... num lugar gostoso, né? Você acha que ela tem mais chance de exercer essa sexualidade? Totalmente. Não tem dúvida nenhuma que o ambiente é fundamental para que a sexualidade seja adequada, seja saudável, seja prazerosa. Se a gente olhasse até o jovem, quando ele faz sexo dentro do carro, morrendo de medo de ladrão e de polícia. Quando ele faz sexo na casa da namorada, com medo dos pais acordarem, ou na escada, com medo de alguém aparecer, e ele tem iniciação assim, não tem como a sexualidade ser boa. Uma pessoa de mais idade. Mas tem gente que gosta do elevador, viu? Mas para aquela emoção. Aquele momento. E tem gente que é doente, que precisa disso. É quase um exibicionismo. Se for na intimidade lá do casal, ele não consegue. Mas isso são raros esses casos, né? E eu já vi casos que a mulher estava entrando numa história dessa, já vi ao contrário o homem entrando na história dessa, correndo cada dia mais risco, porque o outro precisava disso. Que não deixa de ser um pouquinho de voyeur, de alguém tá vendo, de alguém se dá prazer. Ou no lugar proibido, lugar perigoso, né? Que você falou aí. Agora, a pessoa de mais idade, e hoje é engraçado, né? Quando ela tem que receber os filhos que separaram e vão para casa dos pais, gente, já complica. Se ela não tiver aquele ambiente adequado, aquela privacidade dela, poxa, aquele compartilhamento com outras pessoas em momentos educativos, em momentos lúdicos, porque a vida é brincar, nada mais sério que brincar, dizia o Volpe, nada mais inconsequente que um adulto muito sério, muito rígido, a gente precisa do brincar. Então, assim, esse brincar próximo à natureza, não há dúvida, é o ideal, apesar que a gente brinca que ideal a gente nunca vai ter. Tá nas estrelas, a gente vai ficar sempre no meio do caminho, mas está mais próximo do ideal. É fundamental. Hoje, quando não tem isso, e eu tenho, esse é um problema que a gente tem, às vezes, de atender alguém de idade maior, mas não tem privacidade nenhuma. Às vezes, privacidade até de fechar a porta do quarto deles. Os netos ou os filhos que estão morando com eles podem entrar. Então, assim, agora, num lugar gostoso, nossa, não há dúvida. Quer dizer, o ambiente... Então, vamos falar de brincadeiras, né? Você falou assim, de brincar. Tomar um vinho ao entardecer. Você que é profundo entendedor de vinhos. Não tem dúvida. Nunca prescreveria, eu brinco, né? Porque a pessoa brinca. Você prescreve vinho? Não. Mas o vinho, fazer um prato gostoso junto com a pessoa, tomando esse vinho, né? Eu nunca prescreveria o vinho, eu brinco, porque eu não sei como é que a pessoa lidaria com o vinho. E eu não, né? Como médico, eu não vou prescrever um vinho. Apesar que hoje tem gente prescrevendo pro lado do coração, né? 1, 2 taças para o homem e uma taça para a mulher. Pois acho isso uma sacanagem. Por que para as mulheres só uma taça? Porque daria mais... porque álcool é álcool. Poderia ser mais agressivo pela composição corporal dela. Porque álcool é álcool. Hoje está... né? E tem esse lado da mama e tal. Então, ficou isso. Não é nem uma coisa meio machista. Porque hoje a gente tem que tomar cuidado, porque o grande problema da mulher é que ela é oprimida como pessoa e oprimida pelo oprimido, que é o homem. Então, ela sofre dupla opressão muitas vezes. E quando é velha, então? Nossa, a opressão começa pelos filhos, né? Eu acho que todo filho imagina que nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Porque eles não imaginam que os pais fazem sexo, e se fazem, estão tarados, né? Então, é muito triste isso. O homem, geralmente, é isso, né? Mais velho. E a mulher não entende porque que a minha mãe agora cismou de coisa, arrumar um namorado, poxa... Gente, e outra coisa, uma pessoa só também pode viver a sua sexualidade numa boa. Porque sexo, na verdade, se você for limitar a sexualidade ao sexo, são 2 Fs. Um F grande,
de fantasia, que é fundamental. E hoje está provado que não é só fantasia sexual para o sexo. A fantasia, e um lugar bonito, vai despertar muita fantasia para a psique ficar saudável. A gente precisa de fantasia. As pessoas muito pragmáticas, que não têm fantasia, elas sofrem de doenças psicossomáticas demais. É fundamental para a psique esse alimento que é invisível, que chama fantasia. Então, a gente precisa do F grande para o sexo, que é a fantasia, e o F pequeno, que é fricção. Fricção. Então, a fricção, tá? É que vai fazer a mulher, quer dizer, friccionar o clitóris, ela vai descobrir o orgasmo, friccionar o corpo, tocar o corpo. Quando vai passar um creme hidratante para dar, né? Perceber, e não percebe. Isso não é pecado, né? Não, de maneira nenhuma. Quem nos deu isso? Foi Deus. Você está falando isso, você falou até da fantasia. Eu entrevistei uma mulher de 90 anos. Isso. E ela me falou, ela é viúva, mora sozinha. Ela falou assim, Roberta, eu assisto filmes eróticos. Ela não me falou se chegava ao orgasmo, mas ela falou assim, eu sinto. Quem sente sabe que sente mesmo. Justamente. Então, isso é interessantíssimo, Fundamental. Cada um vai buscar a fantasia que consegue. Às vezes tem pessoas que visualmente não dão conta, mas podem trabalhar mais a imaginação. A fantasia, ela é treinável. Basta a pessoa querer. Se a gente quiser treinar a fantasia, e hoje um ambiente mais gostoso, ele vai despertar muito mais fantasias do que um ambiente muito rude, um ambiente muito fechado, né, muito limitado. Então, a fantasia é fundamental. Por isso que a Kaplan falava que o F grande tinha que ser fantasia. E o F pequeno é fricção. E Helen Singer Kaplan foi a maior sexóloga do mundo. Já falecida, da Universidade de Cornell. Ela tem livros, eu tenho todos os livros dela, são maravilhosos, e um deles fala muito bem isso. Sexo é 2 Fs. F grande, fantasia, F pequeno de fricção. Ou seja, vamos tentar melhorar a nossa qualidade de vida, né? Quer dizer, sem preconceito, sem mito, né? Entendendo, né, Alberto? Perdão, entendendo que, como todo momento da vida, a gente tem mudanças. Não tem como. Ainda bem, né? Ainda imagina se fosse estático. Tem muita gente que fala, ou se a gente pudesse adivinhar tudo. A vida não teria sentido, né? Agora, essas mudanças, do ponto de vista de sexualidade e sexo, elas talvez impactam mais quantitativamente do que qualitativamente. Eu gosto de usar, um dia viajando de avião, eu peguei lá a revista do avião e tinha lá um artista plástico dizendo que com 50 anos ele percebeu que ele não conseguia correr, mas ele podia caminhar e enfeitar o chão dele. É o que eu falo com meus clientes, né? No meu consultório eu falo, eu posso chegar na Praça do Papa não correndo, apesar de ter sido caminhando. E vou descobrir coisas no caminhar que o cara que corre não descobre. Com certeza. As flores das árvores, as casas, ou seja, tem um monte de coisa. Passarinho voando e cantando. Canto. Imagina a época aqui que tem sabiá, doidado. Eu adoro ficar ouvindo e gravo quase todos os sabiás cantando. A ciência, por mais que ela avance, ela nunca vai conseguir medir os encantos de um canto de sabiá. Só quem consegue ouvir que vai perceber. Pois é, e a gente, você falou, muita vantagem com envelhecer. Adorei isso, porque as pessoas só colocam defeito. Não, só colocam, infelizmente, olha interessante, na adolescência, eles colocam muito mais ganhos do que perdas. E no envelhecer, mais perdas que ganhos. Na verdade, como dizia quando a Joana, aquela cantora, fez 50 anos e tudo, ela falou que percebeu que ela, quando envelheceu, ela teve mais ganhos que perdas. Quando ela era adolescente, ela achava que sabia muito, percebeu que não sabia nada. Agora ela percebeu que sabe muito. Então, e é verdade. Com certeza. Gerson, valeu. Tem alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de dizer? Um prazer. Não, tudo beleza. A gente tem um Instagram, que é o Iceduca, que a gente dá uns toquezinhos lá, umas dicas. @Iceduca, que é um instituto que a gente criou. Ontem teve reunião de noite com o meu grupo. É um instituto de saúde e sexualidade e educação. A gente quer investir nessa educação através do Instagram lá. Vamos seguir lá, então, né? Vamos lá, vamos lá. Tá bom, valeu. Prazer grande. Obrigada. Beijão, é sempre bom. Não tem jeito. Muito bom conversar com você. Obrigada. Sempre é muito bom. Ok, gente. Obrigada, tá? Até a próxima.